Então, reiniciando aqui a aula, a gente vai resolver esse exemplo aqui, ó, que é o seguinte: é o escoamento de Couette completamente desenvolvido. A geometria desse escoamento é um escoamento em regime permanente de um fluido newtoniano em um estreito espaço entre duas placas planas infinitas. O infinito aqui, ele é no sentido de ser uma placa com largura infinita. Ou seja, a borda não influencia, não tem nenhuma influência nesse perfil de velocidade aqui. Então, ela é infinita aqui em Z, né, para dentro do quadro, e aí esse perfil de velocidade aqui ele se desenvolve, porque se você tivesse alguma fronteira sólida aqui, eventualmente esse perfil de velocidade seria um pouco mais complicado. Tá? A gente vai ver alguns casos que essa aplicação aqui é válida, que ela é real. A placa superior se move com velocidade constante, igual a V, e a placa inferior está parada. O espaço entre as placas é H, aqui, ó, e a gravidade age na direção de Z negativo. Então, essa placa, na verdade, imagina que você está vendo ela de cima. Tá? Então, em vez da gente estar vendo ela de frente, assim, ó, você está vendo ela de cima. Tá? Então, o Z está para dentro, o G, né, estaria para dentro do quadro aqui. Tá? Seria um GZ para dentro do quadro. A única pressão é a hidrostática, e determinar o campo de velocidade e pressão e determinar a força de cisalhamento por unidade de área, agindo na placa de baixo. Determinar também a vazão volumétrica para uma região, para uma placa muito grande de largura L. Então, muito grande de novo, né, para desprezar o efeito das bordas. A velocidade média e o ponto de máxima velocidade. Bom, então vamos lá. Aqui, ó, eu estou seguindo, nesse exemplo aqui, eu estou seguindo aquele passo a passo, né? Aqui, ó, 1, 2, na verdade é ali em cima. Tá? Passo 1, desenvolver a geometria do problema. Então, do lado aqui, né? Então, esse daqui é a geometria do problema. A placa de cima se movendo com velocidade V, a placa de baixo parada. No meio tem um fluido com uma certa massa específica ρ, certa viscosidade μ, e esse fluido é separado, né? Essas placas são separadas por uma distância h, e aqui estão os eixos coordenados, né? A origem aqui embaixo, a origem de x não importa muito, porque a gente considera o escoamento completamente desenvolvido. Tá? Então, as hipóteses, né? Placa infinita em x e z, escoamento em regime permanente, ou D de dt, né? Derivada de qualquer coisa é zero, ddt de qualquer coisa é zero. O escoamento é paralelo, a gente assume que o componente y da velocidade é zero, então a gente assume que não tem nenhum motivo para existir uma componente v aqui. Escoamento laminar, incompressível, com viscosidade constante. A pressão é constante em x, né, sem gradiente de pressão, empurrando o escoamento em x, ou seja lá o que for, né, ou atrapalhando o escoamento. E esse escoamento se desenvolve só pelo movimento da placa de cima. Tá? A única, vamos dizer assim, a força motriz do desenvolvimento desse escoamento é uma das placas se movendo. Tá? O campo de velocidade é unidimensional, onde W igual a zero, né? du dz igual a zero, dv dz igual a zero, então qualquer coisa em z é zero. E a gravidade age na direção negativa de z, então o g, vetor, né, é menos g na direção k. Ou o gx dy é zero e o gz é menos g. Tá? Bom, aqui nesse caso, né, aí lembra, né, o passo 2, listar as hipóteses e condições de contorno. Continuamos ainda dentro do passo 2, né? Primeiro foi a hipótese, depois condição de contorno. Que poderia ser 2.2, né? Aqui 2.1. Tá? Então, condição de contorno. É a mesma condição de contorno para ambas as placas, a condição de não deslizamento. Na de baixo, a gente tem todos os componentes de velocidade igual a zero, e y igual a zero.
E na de cima, U igual a V, em Y igual a H, e V igual a W igual a zero. Tá? Então, a componente vertical e a componente para dentro do quadro são zero em qualquer local. E a componente horizontal é zero na placa de baixo, pela condição de não deslizamento, e é Vzão na placa de cima, também pela condição de não deslizamento. A continuidade, aqui, ele simplificou a continuidade de uma forma diferente. Isso eu fiz até de propósito, que é para vocês verem que cada autor e cada... Enfim, você pode fazer da maneira que achar mais conveniente, desde que a física do problema seja respeitada. Então, aqui, ele começou dizendo que o escoamento era paralelo. O que é paralelo? Não existe nenhum motivo que faça com que exista uma componente vertical de velocidade. E da continuidade, ele chegou que o du dx era igual a zero. Se vocês observarem o nosso exemplo anterior, a gente partiu da condição que o escoamento era completamente desenvolvido e chegou pela continuidade que o dv dy era zero. Qualquer caminho que você tomar tem que ser igual. O resultado tem que ser igual. Tá? Então, aqui são dois exemplos que resultaram na mesma condição na mesma simplificação, mas partindo de hipóteses diferentes. Então, a hipótese é sua, você pode usar ela da maneira que você achar mais simples, desde que ela tenha coerência física. Certo? Então, du dx igual a zero. Tanto v quanto dv dy são igual a zero. Tá? Então, aqui o dv dy, com base nessas hipóteses, o dv dy é igual a zero, dw dy é igual a zero, porque aqui eu listei, né? Então, hipótese 3, por que zerou? Aqui é o escoamento paralelo. Hipótese 6, por que zerou? O campo de velocidade é unidimensional. Tá? Então, aqui está listado o que está zerando o termo. Tá? Então, du dx igual a zero. Então, todo mundo é igual a zero. Né? A continuidade vai simplificar bastante coisa mais para frente aí. Né? Então, isso é um comentário. Né? Essa expressão, ela diz que U não é função de x, qualquer que seja a origem que arbitrarmos escolher, o resultado será o mesmo. Tá? Aquilo que eu tinha falado, você pode botar o x ali, você pode botar o x aqui, né? A origem do x, né? Certo? Como o escoamento é completamente desenvolvido, o perfil de velocidade vai ser sempre igual. Claro que eu não vou conseguir repetir igualzinho, né? Mas imaginem que eu tivesse feito dois desenhos iguaizinhos aqui. Tá? Então, o perfil de velocidade é igual porque ele é completamente desenvolvido, não importa onde o x estiver. Tá? E tanto é que o que a gente está interessado é no du dy, né? A variação de u com y. Não importa onde o x estiver, como o escoamento é completamente desenvolvido, isso vai acontecer. Tá? Bom, u também não é uma função de t, escoamento em regime permanente, nem de z, unidimensional. Então, ele só pode variar em y. Então, como resultado, a gente tem que o u é só uma função de y. Tá? U é só um u de y. Tá? Que é o que a gente obteve também no exemplo anterior. Né? Bom, aí a gente aplica todas essas simplificações nas equações de Navier-Stokes, né? A equação da quantidade de movimento linear em x. Então, ó, aqui está a equação de Navier-Stokes em coordenadas cartesianas, regime permanente, conservação da massa ou escoamento completamente desenvolvido, escoamento paralelo, escoamento unidimensional, a gravidade é em z, lembra, né? dp dx não existe, não tem gradiente de pressão, o escoamento se desenvolve só pela velocidade da placa de cima. Se o du dx é zero, esse termo aqui é zero, d2u dx2 é zero, e não existe nada em z, esse cara aqui é zero. Então, só sobrou a segunda derivada, na verdade essa derivada aqui também não é zero, né? O que zera esse termo é a componente vertical do vetor velocidade. Tanto a derivada de u com y, quanto a derivada de segunda não são zero. Então, olha só que conveniente. Ficamos com uma relação bem simples.
E a derivada total, porque a gente viu que o U é só uma função de Y, ele não é função do tempo, não é função de X, porque o escoamento é completamente desenvolvido, não é função do tempo, porque é em regime permanente, não é função de X, porque é completamente desenvolvido, e não é função de W, porque não tem nenhuma componente em W, em Z, né, desculpa. Tem nenhuma componente em Z no escoamento. Então, U só é uma função de Y, por isso que essa derivada parcial aqui, ó, virou uma derivada total, tá? Aí alguns comentários, né? Então, a aceleração material é zero. O que eu estou dizendo? Todos os termos, o que é aceleração material? Lembra lá, né? Esse termo aqui, ó, é o termo da aceleração material. A gente tem uma, ou total, né? Essa é a aceleração local e essa daqui é a aceleração convectiva. Então, não tem nenhum termo aqui de aceleração material. Isso, do ponto de vista de solução de equação diferencial ordinária, é muito bom, porque sempre que a gente tem a função multiplicando a derivada da função, isso complica um pouco a solução. Tá? Então, sempre que a gente conseguir, na medida que a gente consegue zerar esses termos aqui, da função multiplicada pela sua derivada, a integral se torna fácil. No exemplo anterior, a gente zerou também, pelas hipóteses, né? E a gente integrou duas vezes esse cara, que faz a mesma coisa aqui. Nesse caso físico, a gente também integra duas vezes esse cara aqui e a gente fica com o resultado analítico fechado, né? Uma equação, uma expressãozinha analítica simples para descrever o perfil de velocidade variando com y, tá? E isso porque a gente simplificou aqui o perfil de velocidade, né? A gente não tem uma função multiplicando pela sua derivada. Sempre que a gente tem vamos dizer assim, né? Esse agrupamento na equação, a gente torna a equação não linear. E aí a solução dela, muitas vezes a gente tem técnicas de solução de equação diferencial, mas, sem dúvida, integrar duas vezes é a coisa mais fácil que a gente pode fazer. Né? Aí, se a gente aplicar tudo agora em y, a gente fez em x, lembra, né? A gente chegou aqui, essa daqui é Navier-Stokes na direção x, para o escoamento de Coete. Tá? Se a gente fizer a mesma coisa para o y, a gente vai chegar que o dp dy é zero. Resultando que a pressão não é função do y. Tá? A gente sabe que a pressão tamanho não é função de t nem de x, então ele só pode variar com z. Lembra que o z está para dentro do quadro aqui, ó. Certo? O z está ali para dentro e o g, necessariamente, aqui, né, nesse caso, está para lá também, né? Como se a gente estivesse vendo essa placa de cima. Bom, aí resolvendo em z, como o g não zerou, a gente fica que o dp dz é igual a ρg, ou dzão, né? Desculpa, o dzinho, que é a derivada total, a gente tirou o derronde aqui e substituiu por um d, ou seja, a gente não tem uma derivada parcial, tem uma derivada total, é menos ρg. E aí, integrando essa equação, aí a gente está fazendo o passo 3, né? Simplificar as equações, a gente fez aqui para x, para y e para z. Agora a gente vai resolver uma por uma. Então, em x primeiro, né? A gente chegou integrando duas vezes, a gente chegou nessa relação, e aí ela foi simplificada por causa da continuidade, né? A gente conseguiu simplificar muitas coisas aqui, tá? Em z, em y, a gente só ficou com uma relação, só ajudou a gente a dizer que a pressão era uma função só de z. E aí, a gente fica que o PZ é menos ρgz mais C3. Então, observa que a pressão em Z, né, é uma pressão hidrostática. Tá vendo? ρgz mais C3. Agora a gente vai ter que chegar nas condições de contorno, aplicar as condições de contorno, cada uma das equações. Aqui em X, né, e em Z. Para essas equações em Z, né, para a equação de Navier-Stokes em Z, a gente não tem nenhuma condição de contorno específica para a pressão. Ele pode permanecer como uma constante arbitrária.
Mas vocês têm que lembrar que a pressão absoluta ela só pode ser determinada no escoamento incompressível se a pressão puder ser determinada em algum local do escoamento. A gente pode assumir, por exemplo, que o P igual a P0 em Z igual a zero. E aí a gente tem que o C3, né? Então aqui P igual a P0 em Z igual a zero. Então C3 vai ser igual a P0. Tá? Então a gente pode chegar nessa relação de uma pressão absoluta, tendo como referencial a pressão em algum ponto. Tá? Em algum ponto P0. Tá? Que é a expressão da equação da pressão hidrostática, né? Tá? Então, ó, a pressão hidrostática age independentemente do escoamento. De forma geral, com um campo de escoamento incompressível, sem superfície livre, a pressão hidrostática não contribui para a dinâmica do escoamento. Então, o que acontece em Z, o que quer que esteja acontecendo em Z, em termos de pressão, não influencia o que está acontecendo em X. Tá? É isso que essas equações estão dizendo. Bom, aí então a gente pode partir para o perfil de velocidade em X e não se preocupar com o que está acontecendo, né, de forma hidrostática ali em Z. Ó, condição de contorno em Y igual a zero. V igual a zero. Condição de não deslizamento. C2 igual a zero. Condição de não deslizamento em Y igual a H. O de Y igual a V. Então, C1 é V sobre H. E aí, substituindo, o de Y é VY sobre H. Tá? Certo? Ou o de Y sobre Y igual a V sobre H. Tanto faz também, né? Que é uma relação linear de U igual a zero na placa inferior até U igual a V na placa superior. A gente já tinha feito isso, vocês lembrarem lá de conceitos fundamentais, a gente já tinha chegado nessa relação. Quando a gente fez, lembra que a gente queria determinar uma relação entre a tensão de cisalhamento e a viscosidade, entre a taxa de deformação, que a gente disse que o delta alfa sobre delta T, que a gente queria chegar nessa relação, né? Como que a tensão de cisalhamento ela se relacionava com essa deformação do fluido empiricamente, e a gente observou aqui, ó, que igualando o L a velocidade vezes o tempo, L é essa distância aqui percorrida, da mesma forma que para um ângulo pequeno o alfa é L vezes Y, então a gente ficou com delta alfa, né, LY, sobre delta T aqui, né? Certo? Aqui sobre delta T. Delta alfa sobre delta T. E aí, o alfa é LY. E aqui, como é que era? O alfa sobre o tempo. Então, aqui é LY, só que o L é velocidade Y sobre o... velocidade. O L, né? Velocidade tempo sobre o tempo. Da onde que saiu o H aqui? Peraí. Vamos ver isso daqui, né? É o alfa. É quanto que o alfa varia num certo intervalo de tempo. Foi assim que a gente obteve essa relação. Né? Mas o alfa é LY, está aqui em cima. E o L... tem que ver lá, né? Porque eu estou me enrolando aqui, eu não vou insistir muito nisso, mas a gente chegou nessa mesma relação aqui, né? Lembra que a gente chegou nesse mesmo perfil de velocidade com essa relação aqui, né? Entre o alfa e esse comprimento aqui. Né? Que a gente chegou, que a tensão de cisalhamento, a gente vai chegar nessa relação, né? Era mi delta U delta Y, né? Quanto que o U variava em Y. A gente chegou nesse mesmo perfil de velocidade aqui, ó, que vai se relacionar com a tensão de cisalhamento no próximo slide, né? Que o U de Y é o V, a velocidade lá em cima, Y sobre H. Tá? Esse é o perfil de velocidade linear, o mesmo perfil de velocidade linear que a gente chegou lá atrás quando a gente estudou. A gente já tinha assumido isso por hipótese, na verdade, né? Mas a gente agora observa que, na verdade, a gente resolvendo as equações de Navier-Stokes,
a gente chegou nesse perfil de velocidade linear, que de fato ele é aquilo que vocês aceitaram lá atrás. Tá? E aí a gente verifica, ó, aplicando a condição o perfil de velocidade em y igual a zero, fornece u igual a zero. E em y igual a h, se você substituir aqui o y por h, ele vai cancelar com esse cara aqui de baixo, vai ficar u igual a v, como esperado. Tá? A tensão de cisalhamento, ela é obtida aqui, ó, pelo μ du dy, que é o μ v sobre h. De novo, né? Isso a gente fez lá atrás. Se vocês olharem as aulas de conceitos fundamentais, a gente chegou nessa relação aqui, μ v sobre h. Ele é constante porque o perfil de velocidade é linear, né? Ele depende, né, de uma função elevado a 1 aqui do y. Quando você deriva esse cara, ele vira v sobre h. Por isso que a tensão desse elemento é constante. Tá? E foi obtido, né, da mesma forma que a gente obteve. Então, a tensão de cisalhamento lá em conceitos fundamentais, se vocês olharem as aulas, vocês vão ver essa relação. E é constante como esperado. E aí, de novo, né, aqui aquela nossa famosa convenção de sinal, ele é positivo numa face z, y negativo, então age para a esquerda. Aqui embaixo, a tensão de cisalhamento no fluido tende a retardar o fluido, e a tensão de cisalhamento na placa, né, é igual e em sentido oposto, tende a empurrar essa placa aqui para a direita. Tá? Então, como esperado, né, a nossa convenção de sinal para um elemento fluido aqui embaixo, ele tende a empurrar a placa para a direita e o fluido a ser retardado. Tá? A vazão volumétrica, de novo, né, integral de U de Y, L dy, né, o L aqui é o comprimento para dentro da placa, e o dy é essa altura aqui, né? Tá? Essa altura aqui, dy. Então é o L dy. Então é um U de Y para cada L dy que o fluido está passando aqui, e aí você integra aqui na região inteira, né? De 0 a H. Então, a vazão volumétrica é VLH sobre 2. Né? É a velocidade vezes a área, né? Integrada ali nesse domínio. E se a gente quiser saber a magnitude da velocidade média, é a vazão vezes a área. O que é a vazão? É a velocidade, né? Essa expressão aqui, que a gente obteve, né? Sobre a área que é H vezes L, né? É o H, que é essa altura, vezes o L, que é o comprimento para dentro do quadro. Então fica a velocidade. A velocidade média no escoamento de Couette é a metade dessa velocidade aqui. Tá? E a gente pode confirmar que o escoamento realmente é laminar, fazendo essa relação aqui, ó, ρ, né, o número de Reynolds, famoso número de Reynolds, que vai justamente nos dizer, ou quantifica fisicamente a relação entre as forças inerciais e as forças viscosas. Então, aqui, para garantir que o escoamento seja laminar, para o caso da água, essa combinação de V e H aqui deve dar menos que 1500 para ser laminar entre as placas paralelas, né? Tá? Certo? Aí, esse bando de grandezas que a gente obteve aqui, né? Velocidade média, vazão, tensão de cisalhamento, será que isso tem alguma aplicação prática, né? Será que essa configuração tem alguma aplicação prática? Será que existe algum sentido físico nessa geometria? Uma aplicação muito importante é no uso de um viscosímetro rotativo, que é um instrumento usado para medir a viscosidade. Ele é construído com 2 cilindros concêntricos de comprimento L para dentro do quadro ali, né? A gente não está vendo como se a gente estivesse vendo de cima, para dentro da tela, né? Mas ele tem um comprimento L muito grande, né, eventualmente, para evitar qualquer efeito de borda. Então a gente tem um cilindro rotativo sólido de raio RI, que é esse daqui, ó. Tem um cilindro estacionário oco de raio R0, que é esse daqui, e o L está para dentro da tela. Esse cilindro sólido, ele gira com uma certa velocidade de rotação ômega.
e o cilindro de fora, o oco, está parado. Então, esse espaço anular aqui, entre os dois cilindros, é pequeno e é preenchido com fluido que a gente quer saber a viscosidade. Como é que a gente faz isso? Ó, se a gente pegar uma lupa e observar bem de perto, a gente vê que essa configuração aqui, do espaço anular entre os cilindros, ele é bem parecido com essa configuração que a gente acabou de estudar. Certo? Desde que o espaço seja bem pequeno, ou seja, a diferença entre os raios seja muito menor que o raio externo ali, né? É como se a gente estivesse desenrolando esse cilindro, né? Como se a gente abrisse, desenrolasse e fossem duas placas, umas deslizando sobre a outra. Tá, beleza. E o que isso tem a ver com medida de viscosidade, né? A velocidade angular do cilindro interno é medido à medida que um torque T, necessário para girar o cilindro, é aplicado. E a partir do resultado do exemplo, a gente tem essa relação aqui, né? Tal de YX é μV sobre H. Só que aplicando nessa geometria, o que a gente tem? Mi ômega R, certo? Que é o V, né? É a velocidade com que o fluido, com que o cilindro está girando, então é ômega RI, vezes o H, desculpa, dividido pelo H. O que é o H? É a diferença do R0 para o RI. Olha lá, R0 menos RI. Tá? Aí eu estou fazendo aqui a questão da nossa convenção de sinal, né, enfatizando que realmente esse torque aqui no cilindro de dentro está tendendo a girar o fluido para a direita, aqui nesse caso, e o fluido está tendendo a retardar na mesma proporção a rotação do cilindro. E o torque é igual, né? O mesmo torque que está sendo exercido aqui para girar o cilindro, o fluido está fazendo para retardar o cilindro. Tá? Então, a gente tem a convenção de sinal respeitada ali, né? Então, a mesma magnitude desse torque aqui, ó, tem a magnitude que está sendo aplicado para girar o cilindro. Tá? Então, tá aqui, ó, é o que se chama de torque viscoso, né? Que é aplicado, é justamente a tensão de cisalhamento vezes a área vezes o raio interno. Tá? E o braço de alavanca, né? Tá? Então, o torque é força vezes um braço de alavanca, a força é dada por essa relação aqui, e o braço de alavanca é dado pelo RI aqui, ó, que vai ser igual ao torque aplicado para girar o cilindro. Tá? Aí, substituindo, né, ômega RI, R0 menos RI, que a gente obteve aqui, 2πRI vezes L, que é a área desse cilindro, se você abrir, né, cortar esse cilindro e desenrolá-lo, né, ele vai ter uma área de 2πr vezes L, vezes o RI, que é o braço de alavanca. Tá? E aí, isolando o Mi aqui, ó, a gente mede o torque aplicado, isso daqui é medido, né, a diferença do raio dos cilindros, a velocidade de rotação, né, o L e o R a gente mede também, então a gente tem a viscosidade do fluido que está ali no meio. Tá? Uma maneira de determinar a viscosidade no fluido que está entre esses dois cilindros concêntricos, e é obtido pela solução, né, pela equação de Coete, né, pelo escoamento de Coete, né? Pelo escoamento de Coete. Tá? Então é uma aplicação prática desse equacionamento. O outro exemplo é um mancal de deslizamento sem carga e lubrificado com filme de óleo no espaço anular entre os cilindros. Então também se forma uma configuração dessa. Se o mancal estiver carregado, aí os cilindros não estão mais concêntricos e essa análise não é mais válida. Né? Então, se você tem uma carga aqui no cilindro, ele sai do eixo dele e aí você tem uma distribuição de pressão aqui. Mas se ele não tiver aqui, se você tem o óleo aqui, né, sendo injetado ali no espaço anular, e se ele não tiver carregado, aí ele está concêntrico e essa escoamento de Coete é válido. Tá? Esse caso aqui é o escoamento de Coete com gradiente de pressão. Eu vou deixar como exercício para vocês fazerem. A diferença aqui é que o dPdx, deixa eu fazer esse daqui, que ele tem uma coisa importante, que é justamente o dPdx, que é importante a gente definir isso. Então vamos lá. Então, o escoamento de Coete agora com gradiente de pressão,
Então, a gente considera a mesma geometria do exemplo anterior, mas ao invés da pressão ser constante em x, a gente assume um gradiente de pressão linear na direção x. Então, está aqui, ó, dp dx, P2 menos P1, x2 menos x1 igual a constante. Então, se eu pegar aqui um P1, aqui um certo P2, essa diferença, P2 menos P1, sobre a distância, x2 menos x1, vai ser constante. Então, se eu pegar a mesma distância que eu peguei aqui, ó, sei lá, vou chamar aqui de L, e jogar L para frente, e chamar aqui de um P3 e aqui um X3, isso daqui vai ser igual a P3 menos P2 sobre X3 menos X2. A gente está assumindo que esse gradiente de pressão é constante, tá? Então, são X1 e X2 são duas posições arbitrárias ao longo do eixo X, P2 e P1 são as pressões nessas posições. Então, todo o resto é igual ao exemplo anterior. A placa de cima está se movendo para a direita, a de baixo parada, mas agora existe uma bomba ou algum efeito aqui, ó, exercendo pressão no escoamento, além da placa de cima estar se movendo. Tá? Que é o que está aqui, né? P1, P2 na posição X2, X1. Se a gente jogar mais para frente o X2 do mesmo tanto que a gente andou o L aqui, a gente vai ter a mesma diferença de pressão. Bom, aqui é tudo basicamente igual as hipóteses, salvo que aqui, em vez de gradiente de pressão nula, a gente tem um gradiente de pressão constante. Se a gente voltar aqui no exercício anterior, vocês vão ver que a hipótese 5, aqui, ó, pressão constante em X, tá? Sem gradiente de pressão. Agora, a gente tem um gradiente de pressão, ó, constante em X, de forma que a pressão varia linearmente em X, de acordo com a expressão do enunciado, essa daqui. Tá? Essa é a hipótese que a gente vai usar em todos os casos que a gente for fazer com gradiente de pressão daqui para frente. Todo gradiente de pressão que a gente considerar vai ser constante. A mesma coisa para o restante, né? Escoamento regime permanente, não tem nenhuma componente em W, o G está para dentro do quadro, as mesmas condições de contorno aqui, ó. Tá? A única coisa que vai mudar aqui, ó, a continuidade dando o mesmo resultado, tá? A única coisa que vai mudar é realmente esse dp dx aqui, ó. Agora a gente não zera ele aqui, ó, na equação de Navier-Stokes, tá vendo? Anteriormente, no caso anterior, todo mundo era igualzinho aqui, as hipóteses iguaizinhas. A única coisa é que esse cara tinha sido zerado, porque a gente tinha considerado que o gradiente de pressão era nulo. E aqui, ó, da mesma forma que lembra, no escoamento de Coete sem gradiente de pressão, D2U, DY2 era igual a zero. Agora a gente tem o termo dp dx, que é justamente o gradiente de pressão que a gente está considerando, tá? Certo? A equação da quantidade de movimento linear em Y, a mesma coisa, o Z também é a mesma coisa. E aí, resolvendo as EDOs, né? Aqui tem só uma diferença, porque o P também varia em X, então a constante de integração vai ser um pouquinho diferente, tá? Mas tudo bem, vai continuar sem nos incomodar aqui, o gradiente de pressão em Z. Bom, aí a gente integra duas vezes, né? Agora existe um dp dx ali, certo? Antes não tinha, lembra que era tudo constante, né? Antes. Tá? Agora a gente tem esse dp dx, mas a gente faz integrando duas vezes, a gente fica com essa relação aqui, ó. Tá? E aplicando as condições de contorno, em X agora, né? Ó, as mesmas condições de contorno, condição de não deslizamento em y igual a zero, condição de não deslizamento em y igual a h. Então, C2 continua zero, C1 que mudou. Tá vendo? A constante de integração U agora está levando em conta também o dp dx. Tá? E aí, substituindo, né, o C1 e o C2 na equação diferencial integrada, né, duas vezes, a gente fica com essa relação aqui, ó. Esse é o perfil de velocidade, agora que a gente tem um dp dx, ó. Tá? Então, V sobre H, Y, mais 1 sobre 2.000, dp dx, y ao quadrado menos YH. Vamos ver numa expressão, num gráfico, como é que é o comportamento dessa relação. Olha só que interessante, ó. Essa expressão aqui, para o campo de velocidade, mostra que ele é uma superposição de duas partes. Uma com perfil de velocidade linear
de U igual a zero na placa de baixo até U igual a V na placa de cima, que é esse daqui, ó, que é o que a gente obteve sem gradiente de pressão. Então, se o dp dx for zero, a gente cai. Então, o nosso caso sem gradiente de pressão era um caso particular de um caso mais geral quando você tem gradiente de pressão. Então, esse perfil de velocidade é uma superposição de um perfil de velocidade linear, de um perfil parabólico, que depende da magnitude do gradiente de pressão aplicado. O que é a magnitude do gradiente de pressão aplicado? O dp dx, justamente esse cara aqui. Então tá aqui, ó. O perfil de velocidade que a gente acabou de obter, que é esse aqui, ó, que é a linha preta sólida aqui, ó, é a superposição desse perfil tracejado, que vem da equação vermelha, mais o perfil de velocidade verde, que vem da equação verde, que é essa linha pontilhadinha aqui, ó. Tá? Então, só essa expressão resulta no gradiente aqui, ó, no perfil de velocidade pontilhado. Só essa expressão, o que é esse cara aqui, né? É se a placa de cima tivesse parada. Tá? Então, esse gradiente de pressão verde, esse perfil de velocidade verde, é o caso de você aplicar um gradiente de pressão, você aplicar pressão aqui em 1, por exemplo, certo? Induz o escoamento porque você está pressurizando esse lado aqui do tubo, então o escoamento naturalmente vai se desenvolver, e você mantém a placa de cima parada. Aí você tem esse perfil aqui parabólico de velocidade. Tá? Esse perfil aqui, ó, parabólico de velocidade. Se você não tiver gradiente de pressão nenhum, que foi o caso que a gente resolveu no escoamento de cohetes sem gradiente de pressão, se você não tiver o gradiente de pressão e puxar a placa de cima, o perfil de velocidade é esse linear aqui. Se você tiver as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, o perfil de velocidade é esse preto sólido aqui. Se a placa de cima estiver parada e não tiver gradiente de pressão, o fluido para. Aí a velocidade é zero, tá? Certo? Então, bom, aí aqui essa discussão que a gente fez, essa discussão... Assim, ó. Se o gradiente de pressão for negativo, o que é um gradiente de pressão? Beleza, Vitor, sem problema. Já tinha imaginado aí. Boa semana para você. Então, o que é um gradiente de pressão negativo? É a pressão diminuindo. Aqui está o P1, lembra? Aqui está o P2. O gradiente de pressão negativo é o P1 maior que o P2, é a pressão ir diminuindo. No caso da pressão ir diminuindo, a gente vai estudar isso mais para frente, é a perda de carga. É você botar um fluido para escoar dentro de um tubo, e à medida que o tubo vai ganhando comprimento, à medida que o escoamento vai se desenvolvendo ali num certo comprimento, em tantos quilômetros, tantos metros, a pressão vai diminuindo naturalmente porque existe atrito. O fluido é viscoso. E o efeito da viscosidade é reduzir a pressão do escoamento. Tá? Então, se o fluido tiver... Imagina que você pressurizou com uma bomba e desligou a bomba. O fluido vai parar, porque a pressão está diminuindo. Tá? Na hora que você desliga a bomba, a pressão vai diminuindo. Então, na verdade, até mesmo, né, a pressão diminui mesmo com a bomba ligada. Por quê? Você tem uma bomba aqui, ó. Vou desenhar uma bomba aqui. Essa é a minha bomba. A bomba está fornecendo energia para o fluido escoar. Se você tiver uma seção antes aqui da bomba, o fluido tem uma certa pressão P1, e aqui, ó, uma certa pressão P2, a bomba fornece energia e aumenta a pressão do escoamento. Então, aqui o gradiente de pressão, o P2 é maior que o P1, porque você tem uma bomba adicionando energia. Passou da bomba, a pressão vai caindo. Naturalmente, mesmo que a bomba estiver aqui, a pressão cai por causa do atrito. Então, de forma geral, no escoamento, quando viscoso, né, quando você tem atrito, a pressão vai reduzindo. É natural que a pressão reduza. Se você pegar o fluido, se você pegar uma mangueira, né? Se você abrir a torneira, o fluido tem uma certa pressão. Se você ligar uma mangueira muito longa e for lá na ponta da mangueira, você vai ver que a pressão é bem menor. Tá? E isso acontece por causa do atrito. Então, a forma de compensar essa perda de pressão é colocar uma bomba para aumentar a pressão. Então, aqui ele está dizendo o seguinte: caso o gradiente de pressão seja negativo, né, o escoamento convencional, né, que está se desenvolvendo de forma natural com o efeito do atrito, o gradiente de pressão é menos ΔP sobre L.
Por que menos ΔP? Porque o P2 ele é menor do que o P1, naturalmente por causa do atrito. Tá? E aí a gente tem esse perfil de velocidade aqui, ó, representado nessa linha sólida. Tá? Certo? Isso a gente já falou. Assim, um caso especial, aí de novo, né, a placa de cima em repouso. E aí, para chegar nessa equação aqui, partindo de Navier-Stokes, é só mudar a condição de contorno. O que a gente vai obter é que esse termo aqui é zero. Tá? A tensão de cisalhamento é só derivar o du com relação a y. Tá? A gente fica com essa relação aqui, ó, derivando o du com relação a y. E aí, como o perfil de velocidade não é uniforme, a tensão de cisalhamento varia em y. Lembra como é que o perfil de velocidade era uniforme aqui, ó? E a tensão de cisalhamento era constante. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, é constante. No caso da gente não ter o gradiente de velocidade, porque o perfil de velocidade era linear. Então isso daqui era constante, agora não é mais. Porque agora o perfil de velocidade, ele depende de y ao quadrado, né? Então é o que está aqui, ó. Tá? Ele não é mais uniforme por causa desse quadrado aqui, ó, do perfil de velocidade. Tá? Então agora a tensão de cisalhamento ela é μv sobre h, que aí era uniforme, né? Mas tem essa parte aqui não uniforme. Tá? Certo? E aí, tanto a magnitude do dp dx vai dizer o comportamento do perfil parabólico aqui do escoamento, quanto a magnitude da tensão de cisalhamento. Tá? Bom, se a gente quiser saber a tensão de cisalhamento em y igual a zero, é só jogar o y igual a zero aqui, né? Tá? E aí a gente fica com essa relação aqui. Tá? A vazão volumétrica, a mesma coisa, né? U de y é L dy, só integrar, a gente fica com essa relação aqui também. E a velocidade média é dividir a vazão pela área. A área HL fica com essa relação. O ponto onde a velocidade máxima onde a velocidade é máxima é obtido fazendo du dy igual a zero e resolvendo para y. Então, esse é o ponto aqui que a velocidade é máxima. Tá? Só derivar, né, o u com relação a y, igualar a zero e resolve para y. E aí depois você tem o u dessa velocidade, você tira a magnitude, né? Tá? Beleza? Aí você tem a magnitude da velocidade média. Tá? O v do y, onde o y vai ser dado por essa relação aqui. E aí, para confirmar que o escoamento realmente é laminar, a gente usa o Reynolds, né? Tem que ser menor que 1500 para ser laminar entre placas planas. Uma aplicação física desse problema seria no espaço anular entre o pistão fixo ou móvel. E aí, quem vai dizer se ele é fixo ou móvel são as condições de contorno, né? Tá? Que vão ser apropriadas, né? O espaço anular entre o pistão e o cilindro de um dispositivo hidráulico. Então, você tem um pistão aqui, ó, que está exercendo pressão numa certa região e, naturalmente, ele não é 100% estanque, né? Naturalmente, um pistão tem um pouquinho de vazamento. Então, a gente consegue saber a vazão, a tensão de cisalhamento e quantificar essas relações aqui para esse espaço anular aqui, ó, usando a modelagem que a gente fez do escoamento de Couette com gradiente de pressão. Tá? Então é exatamente esse espaçozinho entre o cilindro e o pistão é exatamente a configuração que a gente estava analisando, quando esse pistão está pressurizando um lado aqui, né? Tá? Beleza? E aí o que vai acontecer aqui, o escoamento, né, a vazão, a tensão de cisalhamento, vai ser dado pelas relações que a gente acabou de obter. Tá? Isso daqui é o freio, né? O esquema de um freio a disco de um carro. Então, o outro ponto de vazamento é aqui, ó, entre o pistão e o cilindro
né? A gente tem lá dentro, quando o cara freia, quando o motorista freia, a força que ele exerce lá é transferido para cá, ela é amplificada porque essa área aqui é maior, né? Então, a pressão que foi gerada lá é amplificada aqui, porque você tem uma área maior, e aí a força aplicada nos discos de freio, né, no cilindro, na pastilha de freio, é maior justamente por causa desse sistema, né, de diferenças de área. Tá? Também é a mesma configuração que a gente pode usar o escoamento de Couette com gradiente de pressão. E para finalizar, esse exemplo aqui que é muito importante a gente resolver, que é o escoamento de pós-L, que é um escoamento em regime permanente, incompressível, laminar, num fluido newtoniano, infinitamente longo, num tubo, agora a geometria é diferente, ó, é um tubo de diâmetro D, ou raio D sobre 2. A gente ignora o efeito da gravidade, então esse é o escoamento de pós-L. E o gradiente de pressão, a gente, de novo, né, assume linear, tá? dP dx, P2 menos P1, X2 menos X1. Aqui o ΔP pode estar induzindo o escoamento, ou então o escoamento pode estar sendo freado pelo ΔP. Aqui eu botei eu vou até corrigir isso para mandar para vocês, né? A gente pode dizer que o ΔP aqui está induzindo o escoamento para ir da direita para a esquerda, ou ele pode estar freando o escoamento à medida que ele está indo da direita para a esquerda. Depende de como você esteja vendo isso. Se ele estiver negativo, o escoamento está sendo freado. Se o dP dx for positivo, ele está sendo acelerado, né? Ou está sendo ou o escoamento está sendo mantido por um gradiente de pressão, ou não acelerado, né? Ele está sendo mantido nessa configuração por um gradiente de pressão, se o dP dx for positivo, ou ele está sendo retardado, ele vai parar eventualmente, se o gradiente de pressão for negativo. Tá? Então aí depende. Aqui a gente chamou. Aqui o eixo axial é x, né? Pode ser z, você que sabe, né? Então ele vai chamar de uz, ele vai chamar de ux, mas você pode chamar de uz como você queira, né? Aí ele fica com o sistema de coordenadas cilíndricas aqui, r θ x, né? Ele vai usar o sistema de coordenadas cilíndricas aqui porque é mais simples, tá? Porque é uma configuração cilíndrica, tá? Então ele quer saber a expressão para o campo de velocidade dentro do tubo e a força de cisalhamento por unidade de área agindo na parede do tubo. Então, aqui são as condições, as hipóteses, né? Tubo infinito em X, escoamento em regime permanente, basicamente as mesmas que a gente viu anteriormente, né? Escoamento paralelo, a gente já viu isso, escoamento laminar, incompressível com viscosidade constante, então já fizemos essas hipóteses. Gradiente de pressão constante em X, a pressão varia linearmente em X, de acordo com a expressão do enunciado. O campo de velocidade é axissimétrico, sem vórtices, então U θ igual a zero, qualquer componente em θ ali não existe, né? Nenhuma componente em θ e nem variação. Tá? E a gente despreza os efeitos da gravidade. As condições de contorno de não deslizamento, então a velocidade em R igual a R, né? Na parede do tubo, ao longo de toda a parede do tubo é zero, assumindo que o tubo está parado. E a outra condição de contorno é a de simetria. Esse problema aqui, a gente já sabe de antemão que ele é simétrico com relação à linha de centro, né? Então, a gente usa uma condição de contorno de simetria aqui com relação ao R igual a zero. Tá? Em Rzinho igual a Rzão, a parede do tubo, a velocidade é zero. E a gente usa uma condição de simetria pela própria simetria do problema, né? Não tem muito por que não ser simétrico. Então, du dr igual a zero. A gente sabe que aqui, ó, a derivada vai ser zero. Tá? Bom, aí a continuidade em coordenadas cilíndricas, né? Só olhar aí, dar uma olhada nos slides anteriores, né? Aí as hipóteses que a velocidade não varia em R, não varia em θ. Então, du θ dθ é zero, du r dr igual a zero. Então, du x igual a zero. Então, U é só uma função de R, né? Pela hipótese 2.
certo? Porque ele é escoamento em regime permanente, ele não varia com θ nem com R, então só é uma função de R. A quantidade de movimento linear ao longo de x pode ser simplificada, né? Regime permanente, não varia com R, não varia com θ, não varia com x, a gente acabou de ver aqui, ó. Tá? Não tem força, a gente desprezou a aceleração da gravidade. O dp dx existe, a gente inclusive mostrou uma expressão aqui para ele. E as derivadas segundas de u com relação a θ e x também são zero, e a gente só tem aqui a variação de u com r. Tá? Então a gente fica com essa expressão aqui, ó, né? Essa Navier-Stokes em x, para o escoamento de pós-L. Tá? Então, aí com relação à pressão, então resolvendo as EDOs, né? Essa EDO aqui, ó, a gente fica com essa expressão aqui, né? Para a relação entre velocidade e pressão. Bom, aí integrando, né? Só integrar as equações, é bem simplesinho, chega em duas constantes de integração, aplicando as condições de contorno, ó, de simetria, a gente chega que o C1 é igual a zero, e a condição de contorno de não deslizamento, a gente chega que o C2 é menos R ao quadrado dp dx. Então, esse é o perfil de velocidade para o escoamento de pós-L, que é um escoamento completamente desenvolvido em regime laminar, tá? Regime laminar, para um fluido escoando dentro de um tubo horizontal, sem ação da gravidade. Então, esse aqui, ó, é o perfil de velocidade parabólico, certo? Então, para cada rzinho ao quadrado, a gente tem uma certa velocidade, né? E a magnitude dessa parábola aqui depende do gradiente de pressão que o fluido está exposto, seja ele positivo ou negativo, tá? Como esse escoamento é muito importante do ponto de vista prático, né, ele pode ser usado como base de estudo para perda de carga, a gente vai analisar ele com mais detalhe, né, o U de R. Então, a velocidade máxima é no centro do tubo. Então, U de zero, que é o máximo, é 1 sobre 4.000 dp dx, o R igual a zero aqui, ó, substituir, ó, essa expressão do perfil de velocidade é muito importante. Essa expressão aqui é muito importante. Tá? Então, substituindo no centro do tubo, onde R igual a zero, velocidade máxima é menos 1 sobre 4.000 dp dx R ao quadrado. O menos aqui é porque o gradiente de pressão ele é negativo, porque a gente está assumindo que o fluido está sendo retardado pelos efeitos da viscosidade, pelos efeitos viscosos. Então, de forma geral, esse dp dx é menos ΔP sobre L, porque o fluido está sendo desacelerado pela ação da gravidade, pela ação do atrito. Tá? Então, aqui é o P2, aqui é o P1, certo? Então, dp dx, né, é o P2 menos P1 sobre x2 menos x1, onde o P1 é maior, tá? Ele está sendo desacelerado pelos efeitos do atrito. Tem autor que diz que isso é um escoamento da esquerda para a direita, mas eu prefiro pensar dessa forma, né? Que ele está sendo desacelerado, que tem o efeito do atrito, que a pressão está caindo por causa disso, né? Porque ele assume que o P1 é maior e você está empurrando o escoamento, né, daqui para cá. Eu prefiro pensar que o P2 é menor por causa dos efeitos do atrito. O resultado final é o mesmo, né, que o dp dx vai ser menor que zero. Vai ser menos ΔP sobre L. Mas existem escoamentos da esquerda para a direita com gradiente de pressão positiva. Aí não é o escoamento de pós-L, que aí ele varia por causa de uma variação de área, a gente vai ver isso mais para frente. Mas ele pode estar se desenvolvendo da esquerda para a direita com gradiente de pressão maior que zero, né? A gente vai ver lá no escoamento de Bernoulli. Eu prefiro pensar que a pressão está diminuindo por causa da perda de carga, que a gente vai estudar isso mais para frente, mas por hora entendam isso como efeito do atrito. Mas, de qualquer forma, só a informação de que o dp dx é negativo já é o suficiente, né, fisicamente. Se você não tiver bomba, não tiver nada aqui no escoamento, a pressão vai diminuir no escoamento horizontal com essas condições de contorno.
tá? Com essa configuração física aqui, a pressão diminui naturalmente por causa da perda de carga, por causa do atrito entre as camadas de fluido. Então a pressão vai diminuindo até o momento que você precisa de uma bomba para restaurar o escoamento, tá? A vazão volumétrica é obtida por essa relação aqui, ó, que a gente já viu, né? O de R, só que agora o elemento de área é 2πr/dr. Tá? O que é o elemento de área aqui? Ó? Aqui você tem um Rzão, aqui você tem um elemento de área dr, e o 2πr é justamente a circunferência, né? Então o elemento de área dA aqui é o U de R, 2πr/dr. Tá? E aí a vazão, jogando aqui o dp dx, né, e tudo mais, menos π r² 8μ dp dx, tá? Agora, se a gente quiser tirar esse termo aqui do dp dx e substituir por ΔP sobre L, porque ele é constante, né? A gente assumiu constante, então menos ΔP sobre L, porque a pressão está diminuindo à medida que o fluido está escoando. Então a gente chega nessa relação aqui, ó, de vazão, relação entre a vazão e a viscosidade do fluido. Quanto maior a viscosidade, menor a vazão para o mesmo ΔP, o mesmo diâmetro, ou, por outro lado, quanto maior o diâmetro, menor a vazão, certo? Então são essas relações, a gente vai usar isso mais para frente, na parte de perda de carga, ela é muito importante, né? São relações físicas que dizem para o escoamento laminar como que a vazão, a diferença de pressão e a viscosidade se relacionam. Tá? Certo? A vazão é uma função altamente sensível ao diâmetro, né? Então, se você dobra o diâmetro, você multiplica a vazão por 2 elevado à quarta. Né? Então, aumenta por um fator de 16. Tá? E a vazão volumétrica é a velocidade média axial, né, vezes a seção transversal, vezes a área da seção transversal, né, a gente pode obter a velocidade média axial dessa forma. Né? Vazão é velocidade vezes a área, então a velocidade média é vazão sobre a área. A gente chegou na expressão para vazão aqui, né? E a área πr². Então, menos r², 8μ dp dx, que é igual a metade de U máximo. Se a gente pegar aqui o máximo, aqui, ó, 1 sobre 4μ dp dx é r². Ó, 1 sobre 8μ r² dp dx. Tá? Então, V barra é igual a U máximo sobre 2. Para esse caso aqui, para essa configuração. Tá? A tensão de cisalhamento é μ du dr, né? Então a gente simplesmente deriva o perfil de velocidade, então fica R sobre 2 dp dx. Então o perfil de velocidade não é uniforme, a tensão de cisalhamento também varia com R. E além disso, o formato do perfil parabólico de velocidade é uma função do gradiente de pressão e também vai influenciar a magnitude da tensão de cisalhamento. Tá? Certo? E aí, de novo, né? Aqui só tem um detalhezinho adicional, que o R é positivo para fora da linha de centro. Então ele pode ser positivo para cima e para baixo, e aí a convenção de sinal aqui é invertida. Ó. A tensão de cisalhamento agora, aqui, ó, como o R é positivo para fora da linha de centro, a gente tem a face superior aqui negativa com relação ao R. Então a tensão de cisalhamento aqui é positiva para a esquerda. E aqui embaixo é para a direita, é invertido com relação à nossa convenção de sinal do sistema de coordenadas cartesianas. Mas isso é necessário para manter a coerência da convenção de sinal que se usa quando a gente usa o sistema de coordenadas cartesianas. Então aqui é a mesma coisa, enfim, usando essa convenção de sinal aqui, a gente vai obter fisicamente o fluido empurrando o tubo para a direita, que é o que a gente intuitivamente espera, e o tubo, a reação a isso, é o tubo freando o escoamento para a esquerda. Tá? Certo? Aqui eu vou deixar indicado, não vou resolver esse exemplo, é bem simplesinho, é um viscosímetro em linha, bem interessante, né? Como é que a gente resolvendo a equação de Poiseuille,
a gente pode isolar a viscosidade e medindo ΔP, o diâmetro, o L e a vazão, a gente chega na viscosidade de um tubo. Então, isso é uma ideia. Se você trabalha numa empresa e você tem como tirar uma derivação da linha e você quer medir em tempo real a viscosidade do fluido, você pode fazê-lo passar por uma linha que esteja que seja derivada daquela sua linha principal. Você mede aqui P2, né? Você tem P1, P2, você mede o ΔP aqui. Ele vai ser negativo, como é de se esperar, né? Por causa da perda de carga, né? Por causa do atrito aqui que está sendo desenvolvido. E aí, o que vai acontecer é que a gente pode relacionar essa grandeza aqui, ó, esse ΔP medido, o diâmetro do tubo aqui, ó, né? Aqui você tem um certo diâmetro, o comprimento L e a vazão Q, né? Aqui você tem o comprimento L, pode instrumentar com medidor de vazão aqui também, né? Medidor de vazão. E aí a gente chega numa medida de viscosidade em tempo real. Você pode fazer uma medida de viscosidade aqui em tempo real para determinar quanto que é a viscosidade do fluido, tá? Agora, só lembra que isso tem que ser válido para o escoamento laminar, em regime permanente, completamente desenvolvido e um tubo horizontal. E a gente verifica o Reynolds ali, né? Aí ele deu alguns uns dados experimentais, né? E o Reynolds foi de 1290, que é menor que 2300, que é o limite para o escoamento turbulento num tubo, tá? E o sentido dessa solução, né, dessa geometria para o escoamento de Poiseuille é o transporte de fluido de um ponto ao outro. É a base do nosso estudo de perda de carga. Então a gente já fez uma perda de carga aqui, a gente vai ver depois como que isso se relaciona com a conversão não desejada de atrito em calor, que é o que acontece com a perda de carga, né, tendo como base esse exemplo aqui, tá? Bom, aí a referência que eu usei. Uma boa semana aí a todo mundo. Segunda-feira que vem a gente continua.